Para você que gosta de automobilismo, seja bem-vindo a mais um Redação Automotor. Hoje aqui na Redação do Automotor nós estamos recebendo Lucas de Graça, ex-piloto de Fórmula 1, piloto com passagem também brilhante nas 24 horas de Le Mans, piloto campeão mundial de Fórmula E, que vai poder falar um pouquinho para a gente de todas essas experiências e expectativas também dele para o futuro aqui do automobilismo. Lucas, valeu, obrigado pela presença, cara. Eu que agradeço, obrigado pelo convite, é sempre uma honra, um prazer estar aqui. Cara, antes de mais nada, eu queria pegar um pouco da tua experiência de Fórmula 1, porque tem muita coisa acontecendo aí, uma 11ª equipe está chegando, que é a GM Cadillac, e eles anunciaram agora um nome, deixa eu até pegar minha colinha aqui, porque o Graham London, sim, trabalhou comigo. Trabalhou com você na Virgin. Foi meu chefe de equipe na Virgin. Puxa a capivara do homem aí. É um bom profissional? Você acha que eles estão no caminho certo? É um cara que pode tocar as coisas por lá? Pelo contrário. Assim que é bom. Foi uma surpresa para mim, porque tem pouquíssima experiência em equipes de ponta. Sim. Não é alguém que veio do automobilismo. Sim. Quando ele veio para a Virgin, ele veio, acho que, do mercado financeiro. Então, para mim, foi uma surpresa ele ter sido escolhido. Sim. Lá dentro, qual que era a função dele quando você estava lá? Ele era meio que um CFO, assim, ele cuidava das finanças da equipe. Não era a parte técnica? Não era nem a parte técnica. Não, pelo contrário. Quem tomava conta, quem era o team principal era o John Booth, que tinha a equipe da Mano, que veio da base, veio de Fórmula 3 inglesa e tal. A parte técnica era o Nick Wirth, que fazia toda a parte de simulação, construção do carro e tal. E o Graham veio da parte do mercado, assim, não tinha muito uma experiência. Ele nem tomava conta mais dos contratos, era algo muito mais administrativo do que técnico. Então, para mim, foi uma surpresa. Esse anúncio, então, aí já é algo para a gente prestar atenção nesse futuro da GM Cadillac, entrando na Fórmula 1. Motor Ferrari, né? Motor Ferrari a partir de 2026, e aí em 2028 eles querem ter os deles, né? Os motores Cadillac, efetivamente, acho que até estão em processo de compra dos direitos da Alpine, né? Dos motores Renault, que acho que pode dar um meio caminho andado, né? Você já começa com alguém que entende do negócio. Lucas, nessa época da Virgin, cara, a gente se lembra que era muito difícil, era você e o Timo Glock. Recentemente eu ouvi uma história que eu falei, o dia que eu entrevistar o Lucas eu vou perguntar se isso é verdade, cara. Que era tão complicado que até a autonomia vocês tinham um certo problema. Sim. É verdade? Verdade. Os caras desenharam o tanque de combustível de uma forma que o final do tanque, se você não tivesse uma quantidade de litros suficiente, começava a dar falta. Então eu era obrigado a carregar, eu já passava do peso, o Glock é muito menor, né? Então eu já começava, mesmo na classificação, passava do peso. Além disso, eu era obrigado a carregar mais ou menos uns 15 quilos de combustível a mais. E na Fórmula 1, 15 quilos de combustível dá 4,5 décimos. Então assim, só de combustível, fora o meu peso. Então começava o final de semana tomando 6, 7 décimos só de peso. E isso na corrida a gente tinha que economizar combustível, porque o tanque foi dimensionado para fazer a prova, o grande prêmio, mas ele era obrigado a terminar com uns 15 litros. Então a gente tinha que economizar esses 15 litros durante a corrida. Então, além do carro ser lento, a gente precisava fazer todo esse trabalho. Era realmente... Foi muito, muito difícil esse primeiro ano da equipe. Você termina 2010 e segue a sua vida em outras categorias, enfim, com bastante sucesso. Nesse período, desde então, você teve chance de voltar? Chegou a conversar com alguém? Chegou a estudar essa possibilidade? No final de 2010, eu acabei conversando com a Caterham para voltar como piloto de teste reserva, para ficar na linha ali. E no final não deu certo. Daí eu fui desenvolver os pneus Pirelli para a Fórmula 1. Então eu fiquei 2 anos com a Lotus e com a Toyota, desenvolvendo os pneus que iam entrar na Fórmula 1 logo depois. E aí você toma o caminho também das corridas de longa duração, e aí a gente entra em outro ponto que tem a ver com a Fórmula 1, que eu também quero te ouvir. Você foi piloto oficial da Audi, e a Audi está entrando na Fórmula 1, a partir de 2026, inclusive com o piloto brasileiro, o Gabriel Bortoleto. Sim. Claro que já faz tempo, claro que as pessoas mudaram, a chefia mudou, mas vamos falar um pouquinho, vamos falar um pouquinho da cultura da empresa. Como é que você vê a Audi? O que você acha que ela pode entregar nesse novo projeto? Porque Le Mans também era desafiador e eles conseguiram chegar lá. Sim.
Eu corri 10 anos pela Audi, né? De 2012 foi minha primeira corrida até 2020, até o final de 2021. Então, praticamente aí uma década com a Audi. A gente teve excelentes sucessos, excelentes provas no WEC, 3 pódios em Le Mans, que até hoje é o melhor resultado do Brasil em Le Mans. Fui vice-campeão mundial de WEC em 2016. E depois disso, a Audi entrou na Fórmula E. A gente foi campeão mundial em 2016, 2017. Foi campeão mundial de construtor em 2018. Então a gente teve uma série de sucessos aí. Foi um período muito bom. A Audi é uma equipe muito competente. E apesar de tudo isso, eu acho que eles erraram na decisão de fazerem os próprios motores. Então, olhando de um ponto de vista geral, estratégico, eu acho que a Audi... Eu acho que aquela ideia da Porsche de entrar na Red Bull fornecendo os motores e fazendo uma parceria era o ideal. Porque você já entra numa equipe experiente, Sim. Você já entra ganhando corrida. Se você olhar historicamente, quantos anos demorou uma Mercedes para ganhar uma prova? Verdade. Quantos anos demorou uma Red Bull para ganhar uma prova? Então, assim, a Audi entra numa situação macroeconômica muito difícil, porque a Alemanha as montadoras alemãs estão quebrando, a Volkswagen perdeu 1/3 de valor de mercado aí nos últimos meses. A Audi faz parte do grupo Volkswagen, também está numa situação crítica, não está numa situação confortável do ponto de vista de mercado. Está gastando uma grana preta para fazer os motores. Os motores de 2026 são extremamente complicados. A gente pode até entrar em detalhe como a parte elétrica vai complementar o motor a combustão, como isso vai ser feito na parte de frenagem, recuperação de energia. É inclusive, para mim, muito obscuro por que foi tomadas as decisões técnicas para ter esse motor de 2026. E pelo que eu conversei com a equipe, eles estão atrás, o motor que eles vão entregar em 2026, que tem que começar a testar agora já, né? Porque 2026 está aí. O motor está menos eficiente do pessoal dos motores que já existem. Eles não estão muito otimistas. E eles pegam a pior equipe do grid, que é a Sauber, que fez ali alguns pontos esse ano, sei lá quanto. Melhorou no finalzinho. Melhorou um pouquinho pontos. Agora, mas é uma das piores equipes e tem uma estrutura financeira complicada, porque está na Suíça, a Suíça é muito cara. Você fazer essa integração Suíça e Alemanha também não é fácil. Então, acho que eles escolheram um dos caminhos mais difíceis do ponto de vista estratégico para ter sucesso na Fórmula 1. E acrescentar esse problema macro das montadoras na Alemanha, fica muito difícil você justificar você mandar embora 10, 20, 30% dos funcionários e gastando 2 bilhões de euros para fazer uma equipe de Fórmula 1 que vai andar nos primeiros anos lá atrás. E neste momento eles não estão sob nenhum teto orçamentário. Então, neste momento, eles estão podendo gastar. Então, imagina assim, primeiro o pessoal tem que ter calma com o Bortoleto, né? Eu acho que o Bortoleto ele tem talento para ser campeão mundial e ele precisa navegar esses primeiros anos aí numa equipe fraca, que não nada perto do que eu passei na Virgin, mas obviamente... Até porque agora está mais equilibrado também, né? Sim, mas assim, vai estar menos equilibrado em 2026. E a partir de 2026 fica mais complicado ainda pelas regras técnicas. Toda vez que você tem uma mudança muito drástica nas regras, as equipes maiores têm mais vantagens, porque tem mais brechas, dá para usar melhor o regulamento, o carro fica mais lento, o motor fica menos eficiente, na verdade, o motor a combustão do que é hoje, mais simples do ponto de vista de construção, mas mais complexo do ponto de vista operacional. E como é que ele, Gabriel, pode lidar com isso aí, usando a sua experiência? Porque você está lá, você chegou na Fórmula 1, está realizando um sonho e, de repente, com uma série de dificuldades que o público externamente pode não entender e você também não pode falar. Detalhes muito técnicos, etc. Como passar por essa situação? O que você acha que pode ser bom para ele aí, para ele conseguir ficar esses 4 anos, que é o que se suspeita de contrato, com a Audi sem ter nenhum tipo de problema? Eu acho que ele tem que focar no que ele sabe fazer, focar no trabalho dele, tem em volta dele pessoas boas e competentes que entendam disso e que consigam apoiá-lo nessa situação de mídia,
com os patrocinadores, com a equipe, e ele ganhar experiência com isso. Ele também vai entrar, é o primeiro ano dele da Fórmula 1, Sim. ele é moleque, ele vai ter aí os primeiros anos para ganhar essa experiência, para mostrar o trabalho dele. Eu acho que ele está numa posição boa em relação ao companheiro de equipe. O Hülkenberg tem aí um nome na Fórmula 1, mas também já não está no ápice dele. Eu acho que o Gabriel deve andar na frente do Hülkenberg e isso criar um nome para conseguir ir para uma equipe melhor num segundo momento e começar a ganhar a corrida. Você está numa posição praticamente inversa na Fórmula E, né? Você que é o veterano lá com 40 anos de idade, piloto mais velho, piloto com mais vitórias, e agora tem um companheiro de equipe com a metade da minha idade. Com a metade da idade, 21. um cara rápido. A gente viu na Fórmula 3, na Fórmula 2. Como é que é? Então vamos imaginar aqui, usando você como exemplo, o que passa na cabeça do cara que está vendo um novato chegar com aquela, né, faca nos dentes e tal. Como é que é lidar com tudo isso também? Inclusive o meu companheiro de equipe, o Zane Maloney, né, ele correu esse ano de Fórmula 2 com o Gabriel. Disputou o título com ele, estava liderando o campeonato na metade do campeonato, terminou em quarto, mesmo perdendo aí as provas de Abu Dhabi. Então é um moleque rápido, era piloto reserva da Andretti, ia para a Andretti se a gente não tivesse oferecido para ele o lugar na equipe. E é um cara rápido, um cara que trabalha bem e que eu acho que tem todo o potencial de ser campeão. Como eu vejo isso, né? Hoje em dia, a minha função principal é o desenvolvimento da equipe. É uma coisa que ele não pode fazer. Eu tenho a experiência da Fórmula E de poder desenvolver o motor, desenvolver o software. Então eu estou numa equipe nova, isso conta muito. Então o meu trabalho fundamental é esse. E daí, obviamente, quando o carro estiver competitivo para a gente ganhar a prova, disputar campeonato, eu acho que daí eu posso, de repente, compensar um pouco, talvez, da idade com experiência e sabendo navegar aí melhor durante o campeonato. Da mesma forma que eu falei do Hülkenberg, eu acho que, assim, do ponto de vista de velocidade, eu não estou no meu ápice. Nem eu, nem o Hamilton, nem o Alonso. Eu acho que a partir de algum tempo, você acaba perdendo isso. O fato é, como é que você compensa isso da melhor forma possível? Com experiência, acertando o carro, falando para o engenheiro, desenvolvendo a parte certa, fazendo todos os detalhes da forma correta. Eu acho que dá para você compensar até um certo momento. Mas numa categoria top, numa categoria de Fórmula, tipo Indy, Fórmula 1, Fórmula E, acho que o piloto acima aí dos 40, 41, 42, fica difícil de competir com a molecada, principalmente com essa molecada nova que chega super bem preparado. Mas uma coisa que me chama a atenção é que já é superior ao que foi no passado, né? Antigamente, no passado recente, anos 90 ali, já era mais difícil você ter pilotos chegando aos 40 ou passando dos 40 na Fórmula 1 ou no automobilismo de alta performance, né? Esse cara eventualmente estava pensando em DTM, em Stock Car. Por que você acha que teve essa mudança também de prolongar um pouco mais a carreira dos pilotos? Mas isso aconteceu em outros esportes também, né? Aconteceu em outros esportes também. Tem o goleiro do Fluminense, tem 44 anos de idade. O Djokovic está aí, sim, sim. Não no ápice dele mais, mas está aí disputando. Cristiano Ronaldo e tal. O que acontece é o seguinte, o esporte está evoluindo, a tecnologia para você envelhecer mais devagar e melhor estão mais disponíveis, o treinamento está mais adequado, conforme se você seguir uma regra, se você for disciplinado o suficiente, você consegue estender isso. Eu, por exemplo, eu peso exatamente o que eu pesava quando eu corri de Fórmula 1, que eu tinha 24 anos, eu entrei na Fórmula 1 com 24. Quer dizer, quando eu fui correr, eu entrei com 22, 23 de reserva, fui correr com 24, 25. Então, assim, eu peso a mesma coisa, meu percentual de gordura é igual. Minha visão é praticamente igual. Um pouquinho pior, mas ainda não preciso de óculos, não preciso de nada. Sim. Então, assim, do ponto de vista fisiológico, esses 20 anos, obviamente, por eu ser pesado, igual eu falei, por eu sempre passar do peso nas categorias de base, e tanto na Fórmula 1, e mesmo no ano passado na Fórmula E, com o powertrain da Mahindra, que eu passava 10, 12 quilos, eu sempre me cuidei muito da parte física. Fui muito rigoroso nos treinos e tal. Então, acho que isso me ajudou a envelhecer talvez mais devagar, e não só eu, vários outros esportistas que conseguem estender isso aí, e eu acho que isso é só um começo. Eu acho que agora, com tecnologias mais avançadas de anti-envelhecimento que estão acontecendo, a gente pode ver a carreira do esportista se estender ainda mais. Mas, por outro lado, a molecada de hoje em dia chega muito mais bem preparada, porque
O cara tá lá no simulador desde de criança. O meu filho tem 6 anos, o Léo. Né? Eu não quero que ele seja piloto, mas ele curte lá kart e tal. Eu comprei um simulador para ele de kart, ele anda de Fórmula 3 em Interlagos. Sabe as marchas, corre de Fórmula 3, freia, analisa os gráficos, sabe onde ele está freando. Com 6 anos. Pô, com 6 anos eu estava no rolimã ali. Sim. Não tinha gráfico para analisar. Então a molecada chega mais bem preparada. Eu acho que essa geração Cola Pinto, Berman, que a gente está vendo aí renovando na Fórmula 1 é um exemplo disso. E ao mesmo tempo as tecnologias de treinamento e suplementação vão estender a vida do atleta para mais longe. É bem interessante esse movimento. O Alonso, recentemente, no início da temporada, fez uma série de exames, uma série de baterias. E ele falou: os meus exames são iguais desde os 32. Então, realmente, apesar de. Você não sabe se é bom ou é ruim. Mas a gente vê que realmente o cara tem mantido fisicamente em alto nível, né? E tentando entregar aí os resultados. Falando agora um pouco mais de Fórmula E, tivemos essa primeira etapa lá no AMB. Durante a transmissão, o Theo José me perguntou o que eu esperava da Lola Yamaha, e agora vamos ver se eu paguei um mico ou não. Eu falei: Theo, eu acho que eles vão evoluir a ponto de brigar por pódio esse ano. Tô certo ou tô exagerando? Não, acho que tá certo. Acho que exatamente esse é o objetivo. Se eu olhar... A gente chegou nesse final de semana não sabendo direito o que ia acontecer, Sim. Porque os testes que a gente fez lá em Madrid eram um teste numa pista muito diferente do circuito do sambódromo do AMB. A gente não sabia se a gente estava meio segundo para trás, 2 décimos, 3 décimos. E na classificação, eu classifiquei ali em 7º do meu grupo, 1 décimo dos duelos, na frente de Jaguar, na frente de Andretti e tal. Então foi uma surpresa boa que a gente estava tão competitivo, mesmo que a gente teve que desligar uma série de sistemas durante os treinos, porque o carro, nas ondulações de São Paulo, estava se comportando de forma irregular. E eu poderia tomar uma penalidade, ou aconteceu o que aconteceu na corrida, que era o motor desligar, ou o motor ter algum tipo de problema por causa desses sistemas. Então a gente teve que desligar o controle de tração, desligar o sistema de frenagem, vários sistemas que a gente tem no carro que geram performance de software, a gente teve que desligar por causa da natureza da pista do sambódromo. E mesmo assim foi competitivo. E eu acho que se a gente tivesse terminado a prova, a gente teria pontuado tranquilo. Sim. Dado que foi aquele caos e que o Barnard, que estava em terceiro, tomou 2 drive-thrus, eles passaram 4 vezes pelo box, eu daria para ter feito até um pódio, de repente, até na primeira prova. Então, eu acho que vai ser muito difícil brigar por algum tipo de título ou chegar perto, Sim. na média, mas a ideia é evoluir, começar a marcar pontos regularmente e terminar o ano beliscando um pódio. Se a gente conseguir colocar tudo no mesmo... conseguir acertar o carro da melhor forma possível e operacionalizar o final de semana da forma correta, brigar por um pódio. Estou bem confiante. Pô, tomara então que tenhamos esse pódio aí para você ao longo da temporada, ou pódios, né, ao longo da temporada. Lola e Yamaha, 2 marcas extremamente competitivas, a Yamaha com história longa no automobilismo, a Lola idem, especialmente nas categorias de base na Indy. Agora, eu queria entender como é que começou todo esse processo e que você faça a sua análise de como está esse trabalho em relação a tudo que você tem de experiência. Já trabalhou com projetos muito vencedores. Como é que foi montada essa equipe? Tem gente experiente? São novatos? Como é que é esse trabalho? A Lola é uma marca tradicional do automobilismo, para quem não conhece. A Lola é tipo uma Lotus, é uma marca inglesa com muita história no automobilismo, e ela faliu há mais ou menos uns 10 anos atrás. E esse grupo de investidores resolveram comprar a marca agora e reviver a marca. Não só na Fórmula E, no automobilismo em geral. Então a ideia deles é fazer Le Mans, a ideia deles é fazer Estados Unidos, a ideia deles é fazer Fórmula E também. Eles começaram com a Fórmula E, com essa parceria com a Yamaha. Eles chegaram na Fórmula E e compraram a licença da Abt. Então, hoje em dia, a Lola e a Yamaha são donos da equipe, são donos da licença. E a Abt é a operação do dia a dia da equipe. Então, um engenheiro, mecânico e tal. Então, essa parceria em 3 mãos entre a Lola,
Yamaha e Abt. A Abt, muito experiente, o pessoal que está comigo desde a época que eu comecei na Fórmula E, então há 10 anos. Era a Audi, né? Que era operacional da Audi. A Yamaha, começando agora, então estão aprendendo, estão evoluindo aos poucos. E a Lola é uma combinação dos engenheiros ingleses de várias outras equipes. Então veio gente da Mercedes, veio gente da McLaren, veio gente de outras equipes, da Penske, e se reuniram. Então também tem bastante experiência. É um dos motivos que a equipe começou tão bem. Sim. Por essa experiência da Lola. Então, assim, apesar de tudo isso, é uma equipe nova, então precisa de entrosamento, precisa de organização, precisa de amadurecimento da própria equipe. Então, né, a gente até estava comentando quantos anos demorou uma Mercedes para ganhar na Fórmula 1, quantos anos demorou uma Red Bull para ganhar na Fórmula 1. Demora, você precisa acertar os detalhes para ter uma equipe vencedora, mas eu acredito que esse projeto da Lola é fundamental. Para mim, quando eu assinei com a Abt, na verdade a Lola comprou a Abt. E eu assinei com a Lola agora, mas na verdade eu já tinha assinado com a Abt no passado. Uhum. Então para mim é uma continuidade do meu contrato anterior. Sim. E eu tenho mais alguns anos de contrato. E meu objetivo hoje é desenvolver e transformar a equipe numa equipe vencedora. Isso é o que eu estou tentando fazer. Bom ponto que você toca esse de que tem alguns anos ainda de contrato. Porque já faz uns 3, 4 anos aí que eu te ouço falar, olha, talvez esteja chegando no final, já estou pensando. Toda vez que vai chegando perto da parede, a parede vai indo mais embora, vai indo pra frente. Então, minha esposa fala exatamente isso. Fala, você fala 4 anos que você fala que talvez seja o último ano e tal. Então, pelo menos 24, 25, 25, 26, teremos você no grid. Eu tenho um contrato. Se eu botar no grid ou não, vai depender de uma série de coisas. Mas a ideia inicial, sim, é pelo menos desenvolver esse carro até ele estar competitivo o suficiente. Para quem não conhece muito da Fórmula E, o chassi é o mesmo, o carro, né? É igual para todo mundo, o Spark, né? Da Lara, com participação também. Mas o powertrain é que muda. Sim. E quando a gente fala powertrain, do que a gente está falando? O que a Lola e a Yamaha trabalham? Lola, Yamaha, Porsche, Jaguar, Nissan, DS, etc. O que eles podem fazer? Toda a parte traseira do carro. Então a energia sai da bateria. O carro e a bateria são iguais para todo mundo. Na hora que a energia sai da bateria, você precisa de um inversor, de um motor, do diferencial, de uma caixa de câmbio, de uma redução, da suspensão traseira. Tudo isso a equipe pode fazer. Então é bastante coisa e é bastante coisa relevante para o produto comercial final. Então a tecnologia do desenvolvimento do motor e do inversor vai ser usado nos carros de rua. E é justamente por esse motivo que o regulamento técnico ele é muito livre nessa parte do trem de força, do motor, inversor, diferencial e tal. E é totalmente restrito nas partes que não são relevantes. Asa dianteira, freios, etc., que não fazem mais sentido serem desenvolvidos para um carro padrão, para um carro de rua. E além disso é o software. Então o software hoje controla muito o carro de Fórmula E. Pelo fato do carro ser 4x4, pelo fato do carro ser sistema de frenagem inteligente, o software é muito importante para a performance. E o software, o hardware, você pode homologar ele, você pode criar um hardware novo uma vez a cada 1-2 anos. O software não, o software é um desenvolvimento constante. Então, para cada corrida, a gente está ali desenvolvendo o software para ter mais confiabilidade, mais performance, melhor desempenho. Bom, e falando em termos de estrutura, as equipes são basicamente iguais ou tem equipes maiores, com mais profissionais, com mais dinheiro, igual a Fórmula 1? Igual a Fórmula 1, a gente tem um budget cap. Sim. No caso da Fórmula 1, acho que são 150 milhões de 130 agora, 130 milhões de dólares por ano. No nosso caso, é mais ou menos uns 20. Caramba, que diferença. É uma diferença grande. Mas se você pensar, é mais ou menos assim, em magnitudes, vai. Sim. Uma equipe de Stock Car é 10 milhões de reais, uma equipe de Fórmula E é 100 milhões de reais, e uma equipe de Fórmula 1 é 1 bilhão de reais. Sim. A Fórmula E hoje em dia é mais ou menos aí uns 10% do tamanho e do impacto que pega uma Fórmula 1. Que a Fórmula 1 cresceu muito. E
De estrutura geral. Isso. E daí, se você comparar uma Porsche com uma... Obviamente, a Porsche tem uma estrutura que acaba usando todo o conhecimento que eles já têm no passado. Mas, teoricamente, o budget cap, da mesma forma que a Fórmula 1 faz, teoricamente iguala mais as equipes. Falando agora da grande novidade dessa temporada, a tração integral. Na corrida a gente viu que fez muita diferença e era assim alucinante, o cara passando 3, 4, 5 carros ao mesmo tempo. Como é que é a sensação lá dentro de guiar? Não sei se na corrida você teve a oportunidade de chegar a usar o modo ataque, não me lembro. Assim que eu ativei o modo ataque, quebrou o carro. Deu problema. Então, mas acho que em testes você pelo menos já fez. Como é que é a sensação de estar com essa tração integral e o que muda na tocada do carro? O carro muda muito com a tração integral. Eu vim pressionando a Fórmula E e a FIA para o carro ser tração 4x4 já faz mais de 7, 8 anos, desde a geração 1 do carro. Porque carro elétrico foi feito para ser 4x4. Acelera melhor, freia melhor, mais estável. É um passo adiante. Você tem 4 rodas, você necessariamente quer acelerar com as 4 pneus. Sim. Você quer frear com os 4 pneus. Imagina se você tivesse só freio na roda traseira, tipo kart. Não, você ia frear 100 metros, mas ser 200. Você quer ter freio nas 4 rodas, você quer fazer a curva com as 4 rodas e você quer acelerar com as 4 rodas. O limitador de um carro de corrida não é a potência. O limitador é o quanto você consegue transferir essa potência para o solo. E o 4x4 faz muito bem isso. Então, assim, esse ano eles liberaram... Então, o carro do ano passado e desse ano são praticamente iguais em termos de hardware. O que eles liberaram para a gente é colocar 50 kW no motor dianteiro. Então, não é que a gente tem muita potência. A gente tem ali 70 cavalos, 75 cavalos no motor dianteiro. Que no ano passado tinha esses mesmos acréscimos de cavalo, mas era no motor traseiro. Então o Attack Mode saiu de 300 kW para 350 no motor traseiro. Da frente. No motor traseiro no ano passado. Só no traseiro. Agora você fica com os 300 kW no motor traseiro e aumenta esses 50 no motor dianteiro. Entendi. Então você sai da curva muito mais rápido. Você melhora mais ou menos aí uns 2 segundos de tempo de volta, porque você consegue acelerar muito mais rápido. Você consegue transmitir esse torque do Fórmula 1 para o chão muito mais rápido. E na corrida faz uma grande diferença, né? Você consegue... imagina que você consiga ficar 5 voltas com o Attack Mode, vezes 2 segundos. Você imaginar que do primeiro ao último, às vezes o grid está em 10 segundos, teoricamente você pode ir de último para primeiro. Sim. Com o Attack Mode. Então é um instrumento estratégico muito importante e muito diferente, que nenhum outro tipo de categoria tem. Porque o que acontece? Quando você tem um DRS, igual na Fórmula 1, você vai ter mais velocidade final. Então você precisa de uma reta muito longa para conseguir pegar aquele vácuo, ganhar a eficiência aerodinâmica do DRS estar aberto e passar o cara na reta. Na Fórmula 1 você sai da curva já acelerando mais que o cara. Sim. Então mesmo em retas curtas ou em trechos curtos, você consegue fazer a ultrapassagem. Então mudou bastante a dinâmica. Foi uma pena não ter feito essa prova aqui de São Paulo para tentar entender um pouquinho melhor, porque é novo para todo mundo. Sim. E as corridas vão ficar muito mais dinâmicas do que elas já eram, né? Isso sem contar que agora a gente vai ter o fast charging nas rodadas duplas, então vai ter um pit stop também nas rodadas duplas, que vai ainda mais. Então você vai ter 4x4, 4x2, energia e recarregamento rápido nas provas do domingo que vão ter as rodadas duplas. Em termos de energia, o pit stop, ou enfim, o pit boost, como eles estavam chamando, você tem uma determinada energia para trabalhar durante a prova, nem é a energia que você precisa total, o carro vai regenerando, né? Agora, o que vai acontecer? Com o pit stop, você vai passar a ter uma gordurinha a mais, ou seja, vai poder sentar a bota 10%. Mais do que você andaria. 10% que você andaria a mais. O pessoal tem que entender que a bateria do Fórmula E ela é muito pequena. 38,5 kWh a gente pode largar com energia total da bateria. Isso é menor que um Dolphin Mini na soma total. É metade da bateria do Tesla médio. Quase 1/3 da bateria nova do Tesla. Então, assim, é bem pouca energia que a gente tem. E no sistema rápido de recarga, a gente coloca
mais ou menos aí uns 4 kWh, que dá aí uns 10% de energia extra. E isso acontece em 30 segundos. Para você recarregar a bateria 10% em 30 segundos, você precisa de mais ou menos 1.000 cavalos de potência elétrica. Caramba. Para carregar a bateria tão rápido. E a ideia por trás desse recarregamento rápido é quando a gente tiver essa tecnologia nos postos normais, você vai recarregar seu carro praticamente 100% em 4 minutos. 4, 5 minutos. Que é quase o que demora Exatamente. Daí, quando essa tecnologia estiver amplamente disponível, não tem mais essa história, mas meu carro está carregando durante muito tempo. Não. Vai recarregar ali super rápido. E para a corrida do Fórmula E, muda muito a dinâmica, porque você pode parar no box, pode perder o vácuo, pode entrar um safety car ou não. Então, assim, a estratégia fica ainda mais complexa com esse recarregamento rápido. É muito legal isso que você está falando também para a indústria automotiva, porque, por exemplo, eu já aprendi que eu posso viajar de carro elétrico, especialmente as provas no Velocitar. Eu costumo ir muito porque em Campinas tem um posto com um carregamento rápido, que é um carregamento de meia hora. Então eu estou lá com, eventualmente, um quid elétrico, eu paro lá em meia hora, está pronto, até eu tomar um café. Tomar um café e tal. Exato. Então em 4 minutos, poxa, aí a coisa muda de figura completamente também, né? E mais gente vai poder ter essa segurança de que dá para você fazer trajetos mais longos. Essa discussão do carro elétrico, carro a combustão, eu vejo 80 mil reels no Instagram, o pessoal falando contra, a favor e tal. A conta é simples. Para o pessoal racionalizar o futuro da mobilidade. O que vai ser mais barato? Como você faz o transporte do ponto A ao B de pessoas e bens da forma mais barata possível? Você só consegue fazer esse transporte da forma mais barata possível se você converter energia, alguma forma de energia em energia mecânica, da maneira mais eficiente possível. Porque o custo da energia vai ser relativamente estável, né? Você tem aí, independente se você fez 1 kWh de A, B ou C, é 1 kWh. Como você pega essa energia e transforma nesse transporte de uma pessoa, de pessoas ou bens de um ponto A ao B. Então, como que isso vai ser o mais barato possível? Da forma mais eficiente. Qual a forma mais eficiente que a gente conhece hoje? Você pegar elétrons e passar esses elétrons num motor elétrico. Esses elétrons podem ser armazenados de várias formas, hidrogênio e tal. Hoje em dia, o jeito mais fácil de você armazenar e usar esses elétrons é numa bateria. E a bateria ainda está longe do limite teórico. Então, assim, não é uma questão de ideologia, Sim. de dogma, de... Até porque um não elimina o outro. Não elimina o outro, mas no futuro, a tendência, como tudo, se você pode pegar um Uber ou um táxi que vai te cobrar metade, por que você vai pegar o outro? Sim, sim. Você vai pegar o que vai te cobrar metade. Para o taxista, para o Uber, ele vai tomar a decisão, eu vou encher o tanque e vou gastar aí, sei lá, 50 litros a R$300, ou eu vou encher o tanque e gastar R$5. Os tropeiros viajavam o país de cavalo. Não está proibido viajar o país de cavalo. Só mudou a forma como Exato. a gente prefere. O cavalo, você viajar de cavalo, provavelmente é muito mais caro do que você viajar de carro. Você vai muito mais devagar. O cavalo, precisa dar comida para o cavalo. É algo... Até brinco, né? Que, na verdade, o pessoal confunde, mas o próximo passo da história do cavalo, o que substituiu o cavalo, um dos principais fatores de substituição do cavalo pelo veículo, pelo automóvel, foi a sustentabilidade, e não o contrário. Caramba, eu não sabia. Né? Essa história é legal. Eu até escrevi, eu tenho um newsletter que eu escrevo no LinkedIn sobre diversos assuntos, sobre... o que é envelhecimento, sobre energia nuclear. E um dos artigos que eu escrevi era assim: Sustainability is horse shit. Falando sustentabilidade é cocô de cavalo, né? Na tradução direta. Por quê? Porque em Manhattan, em Nova York, no comecinho do século XX, 1900, tinha tanto cavalo que tinha esterco
dominava as ruas de Manhattan. Sim. E esterco dava rato, dava doença, cheiro horrível. E daí apareceu alguma coisa que apareceu um líquido que você queimava, te transportava do ponto A ao B sem o problema do esterco, sem o problema da alimentação, que foi o automóvel. Sim. Então o automóvel resolveu um problema gigantesco de sustentabilidade que o cavalo causava. Sim. Então, assim, na verdade, o combustível fóssil, se uma pessoa que não sabe essa história falar, não, o cavalo é muito mais sustentável que um carro de combustível fóssil. Na verdade, não é o caso. A sustentabilidade é algo complexo, tem multifatores ali. Sim. E você pode falar que realmente o que salvou a mobilidade em Manhattan no comecinho do século XIX foi a inserção dos combustíveis fósseis. E na Inglaterra, uma coisa muito parecida aconteceu com o carvão. Os caras queimaram 99% da floresta inglesa para produzir aço, para madeira gerar calor para produzir aço. E acabaram com as florestas. O que salvou a floresta inglesa foi quando eles descobriram o carvão mineral. E daí parou de queimar a floresta e começou a queimar carvão. Então o carvão era sustentável ou não? Para as árvores da Inglaterra, sim. Salvou a floresta inglesa, que estava dizimada ao zero, e hoje em dia voltou com tudo porque existem outras fontes de energia. Então a sustentabilidade, que não é o fator, porque o elétrico, eu gosto de abraçar a árvore, comer alface, ser vegano. Não tem nada a ver uma coisa com a outra. É como a tecnologia se desenvolve para a gente conseguir ter uma mobilidade mais limpa, mais barata e melhor para todo mundo. E hoje em dia, cada vez mais o elétrico está cobrindo essa área. Não vai servir para tudo. E eu sou super a favor do cara que gosta do V8 e quer escolher poder andar de V8 e pagar mais por isso, porque vai ser mais caro andar de V8 do que do elétrico. Mas eu quero andar. Ótimo. Eu sou totalmente contra o que está acontecendo na Europa, que é o governo proibindo, colocando imposto para você não andar de V8. Eu acho que você quer andar, você vai pagar um extra. Eu emito o CO2 aqui, o monóxido de carbono, o dióxido de nitrogênio, que você vai respirar e seu filho vai respirar. Então eu tenho que pagar um a mais por essa externalidade negativa que eu produzo. Mas é meu direito como cidadão poder andar de V8. Inclusive, se eu andar só final de semana com o meu V8, 10 km, 20 km, é irrelevante para a poluição de uma forma geral. O que gera poluição é transporte público e veículo comercial e veículo de aplicativo, que o cara roda 200 km por dia. Um ônibus roda sei lá quantos quilômetros por dia. Esse sim que a gente precisa eletrificar para melhorar a qualidade de vida das pessoas de São Paulo, por exemplo, ou de uma cidade densamente povoada. Então, assim, é uma coisa complexa. E o pessoal quer aqueles cortes de 15 segundos de Instagram. Então fica essa discussão emocional sobre o elétrico ou não. Mas no final é algo que, se você se aprofundar, você vai entender para que lado o mundo está indo e como gerar negócio e oportunidade dentro desse novo mercado. É isso, eu falo muito em relação à Fórmula E também, isso, sabe? Que as pessoas muitas vezes se sentem impressionadas ao futuro do automobilismo. Se você não quiser gostar da Fórmula E, não precisa. Eu tenho inúmeras categorias que eu não acompanho, que eu não gosto. A Fórmula E eu gosto pela competitividade, pelo desempenho, enfim. Eu acho muito bacana. Mas ninguém é obrigado a nada. Se você só quiser assistir a Fórmula 1 o resto da vida, pode assistir só a Fórmula 1 o resto da vida. Então é isso também, né? Acho que isso alivia um pouco a discussão, enfim, a resposta daqui, resposta de lá. Cabe todo mundo, dá para fazer tudo. E é isso. Quem tiver mais eficiência, eficácia, vai crescer e vai dominar, né? Tanto que a Fórmula 1 também está indo para o caminho que você falou. Está indo para um caminho metade da potência. Então, é legal isso aí? Sim. Imagina assim, o Fórmula E tem dois motores, né? O dianteiro e o traseiro. O motor dianteiro tem 400 kW e o traseiro tem 400 kW, mais ou menos, o motor futuro. Na verdade é o seguinte, o Fórmula E tem dois motores. O dianteiro tem 350 kW, o traseiro 350 kW. A Fórmula 1 vai ter a mesma potência, só que vão ter os dois motores atrás. Um de combustão a 350 kW e um elétrico de 350 kW. Então a potência do Fórmula 1 e do Fórmula E vão ser exatamente iguais. Entendi. A diferença é que o Fórmula E vai ter um motor dianteiro elétrico
de 350 e a Fórmula 1 vai ter um motor a combustão de 350. O que muda na Fórmula 1? Que o motor elétrico ficou muito mais relevante do que ele é hoje. Então o motor a combustão, em alguns momentos da volta, vai funcionar como um gerador de eletricidade para dar mais capacidade para a bateria, para o carro poder acelerar com a potência total. O Fórmula 1 não vai acelerar com 700 kW, que dá mais ou menos uns 1.000 cavalos direto. Ele vai sair da curva, acelerar com 700 kW, que quanto mais rápido se acelera, melhor. A partir de um determinado momento na reta, digamos, primeiro terço da reta, o motor elétrico corta. E daí vai só de combustão. Então o carro vai de 1.000 cavalos para 500 cavalos. No final da reta, você vai precisar carregar as baterias para conseguir acelerar depois da próxima curva. Sim. Então o motor a combustão vai ser contra o elétrico. Então a combustão vai continuar empurrando o carro a 350 kW e o elétrico vai começar a carregar o carro a 350 kW. Então o resultado net dos dois vai ser zero. O carro vai entrar como se fosse em ponto morto. Sim. Só que o motor a combustão está empurrando no máximo e o elétrico está recuperando no máximo. E isso vai carregar a bateria de um determinado tempo. Sim. E daí, numa segunda fase da frenagem, o motor elétrico vai usar o KERS, vai usar o motor elétrico para pegar a velocidade do carro, a energia cinética do carro, e transformar em mais energia elétrica, para ele conseguir acelerar a próxima reta com a potência total. Então vai ser bem diferente do ponto de vista essa dinâmica de velocidade máxima, quais carros vão acelerar onde. Você vai ter carros acelerando muito mais que outros em vários momentos, porque você vai poder fazer o override disso para fazer ultrapassagem. Então vai criar uma dinâmica bem diferente na Fórmula 1 de como esse sistema híbrido vai funcionar. A gente teve um pequeno exemplo disso, claro, ainda com um motor muito diferente do que vai ser, mas naquele duelo Pérez e Alonso aqui em Interlagos, aquela chegada dos dois muito próximos, que foi isso, né? O Pérez não tinha mais a energia disponível e o Alonso guardou exatamente para o ponto de subida ali para conseguir mandar. Agora, imagina isso 10 vezes mais forte. Vai ser uma diferença muito grande. Então, se você não conseguir ultrapassar, você vai poder guardar essa energia a mais e ultrapassar em outro momento, vai ter muito mais ultrapassagem. Eu não acho que nem vai precisar mais do DRS. Você vai conseguir ultrapassar simplesmente com essa administração do sistema híbrido, você vai conseguir fazer as ultrapassagens de uma forma muito mais, em pontos muito mais fáceis do que você faz hoje. Sim. Lucas, para a gente caminhar aqui para a parte final do nosso papo, você correu contra o Lewis Hamilton, ganhou inclusive lá no Grande Prêmio de Macau de 2005, um grid fortíssimo, né? E queria te ouvir sobre ele, porque é um cara que está deixando a Mercedes, está saindo de uma equipe onde ele construiu uma trajetória brilhante e está indo para a Ferrari, numa idade muito parecida com a sua também, contemporâneos. Sim. O que esperar do Lewis Hamilton na Ferrari? Você acha que ele ainda tem a entregar? Você acha que ele vai pegar uma bucha lá com o Leclerc? Qual que é a tua visão do Hamilton? Eu acho que o Hamilton foi um dos melhores pilotos da história da Fórmula 1. Quando eu corri com ele de Fórmula 3, Fórmula 2, desde o kart a gente correu junto. A gente correu de kart junto, Fórmula 3 junto, Fórmula 2 e na Fórmula 1. A gente tem um certo relacionamento, encontro com ele em Mônaco lá direto. Eu fiz uma entrevista com ele que ele menciona você, inclusive, como um dos bons pilotos brasileiros que ele... acho que eu ouvi essa entrevista e fiquei muito feliz que ele mencionou isso. Eu tenho um certo relacionamento com o Hamilton. Eu não acho que ele está, de novo, no ápice dele como piloto. Eu acho que a tendência, se você tivesse que me perguntar hoje quem eu acho que a Ferrari está apostando para ser o próximo campeão mundial, eu acho que é o Leclerc, não é o Hamilton. Eu acho que o Hamilton vai ter uma função mais ou menos igual eu estou tendo na Lola Yamaha, de desenvolvimento do carro. Ele vai andar forte, não é que ele vai andar, não é por ele não estar no ápice dele que ele vai andar fraco. Ele ainda tem muito combustível para queimar, especialmente se ele estiver motivado. Então eu acho que ele fez essa mudança para a Ferrari porque ele está motivado. Então se ele estiver motivado e colocar o esforço dele necessário, ele vai acelerar a equipe, vai desenvolver a equipe. Mas, de novo, eu acho que se for... eu acho que do ponto de vista da Ferrari, eu acho que eles já acreditam que o próximo campeão mundial seja o Leclerc pela idade, pelo entrosamento com a equipe e não o Hamilton.
Interessante essa visão e vamos ver o que acontece aí na temporada de 2025. Se você gostou desse conteúdo, deixe o seu like. Se você gostou, compartilhe. Principalmente, deixe seus comentários, participe da discussão aqui com a gente também para enriquecer esse papo, tá bom? Queria te agradecer, Lucas. Obrigado, desejar muita sorte aí nessa temporada e nos falamos aqui, quem sabe, com aquele pódio que eu prometi que você falou que talvez seja possível. Eu que agradeço o tempo de todo mundo que assistiu a gente. Obrigado pela conversa sensacional. E eu tô 100% dedicado, tô tentando, de novo, honrar a bandeira brasileira, tentar levantar, representar bem o Brasil lá na Fórmula E e fazer o possível para conseguir esse 41º pódio na Fórmula E. E agora empataram com você em vitórias também, né? Eu, Buemi e o Evans empatado em vitórias. É isso. Bom, meus amigos, da minha parte, um grande abraço, obrigado pela companhia e até a próxima. Tchau!